Olá, uma nova perspectiva, às vezes é tudo o que a gente precisa. E eu vinha pensando sobre isso porque de todos os conselhos de maternidade que eu já li e já pude aplicar, existe um que é muito simples e para quem tem filhos pequenos ou quando tinha filhos pequenos vai poder pensar a respeito e que colocando em prática é um grande conselho, muito valioso, mas é simples. E vocês vão entender o que eu quero falar. Eu quero falar sobre perspectiva. E esse conselho tem tudo a ver com perspectiva. Para pais e mães de crianças pequenas que são muito agitadas e estão sempre aprontando. Porque criança faz isso, só que a gente, às vezes, por conta de outras coisas, estamos com a cabeça ali em algo. E quando as crianças estão sendo crianças, às vezes a nossa tendência é chamar atenção, é pedir para que parem. E é essa constante questão, né, de, poxa, fazer com que as crianças ajam de uma forma que, na verdade, não é muito de criança, mas para que a vida continue, a gente, às vezes, tem que estar sempre atento e chamando a atenção delas. E esse conselho diz assim, quando você estiver muito sem paciência com seu filho, muito brava, assim, a ponto de explodir, naquele dia que, assim, ele aprontou, o dia tá difícil, tá com uma questão para resolver, e a criança parece que, assim, naquele dia resolveu ficar, né, mais agitada, mais entusiasmada. Pegue na mão do seu filho. Coloque a mãozinha dele sobre a sua mão. E é emocionante e é impressionante o quanto isso resolve todas as coisas. Se todos os pais tivessem esse acesso a esse conselho e fizessem isso, muitas coisas seriam poupadas. Muito estresse seria poupado. Porque quando você tá ali, ponto de brigar com seu filho, falar um monte de coisas que eles talvez não precisariam ouvir, quando você tá nervosa, gente, isso é... Ninguém passa fora disso, né? Eu não consigo enxergar pais e mães. Não existe perfeição nessa questão da maternidade. A gente vai ter momentos assim. Mas olha que interessante como ensina o autocontrole. Só você mudar as perspectivas. Nesse caso, quando você põe a mão da criança sobre a sua mão, quando ela tá fazendo algo que tá te irritando, você relembra o quanto ela é pequena. Você relembra que você não tá ali diante de um adulto. Você relembra que, ei, peraí, o que você vai falar pra ela? Saiba que você tem que medir as palavras, falar de um jeito que ela entenda. E como isso é sério, eu queria trazer mais esses assuntos, mas assim, eu trago mais com o ensinamento da perspectiva. Às vezes existe algo que a gente está a ponto de explodir pela perspectiva errada que a gente está usando. A gente não está conseguindo enxergar aquela situação e aquela pessoa pelo que ela realmente é. Por exemplo, assim, por que você vai ficar irritado se a criança tem 4 anos e ela não é capaz de entender isso que você está pedindo? Quando você coloca a mãozinha dela na sua mão, a perspectiva vem à tona. Você sabe com quem você está falando. Não tem como você colocar uma mãozinha de uma criança que você vai falar algo mais sério e você não pensar e encontrar a melhor forma de falar, porque naquela hora a sua perspectiva ganha de novo uma perspectiva correta. Você olha e você entende com quem você vai falar. E não é diferente na nossa vida. Será que a gente tem usado a perspectiva correta para tudo que nós fazemos, para tudo que nós falamos? Será que nós estamos usando essa perspectiva? Será que a gente não precisaria colocar essa mãozinha da pessoa em nós? No caso das crianças, a mãozinha é um símbolo da delicadeza, da ingenuidade. Mas às vezes tem alguns adultos também que se relacionam com a gente que a gente precisaria mudar de perspectiva, entender o porquê que a pessoa age daquela forma, entender por que a pessoa está assim triste, entender por que tantas coisas estão acontecendo na vida dela. E a mudança de perspectiva, ela nos ajuda a mudar nossa comunicação, mudar a nossa postura diante de um problema. Ali, quando eu coloco a mão do Matias sobre a minha mão, eu olho e falo, gente, não, nada do que eu vou falar vai servir. Eu vou dar um beijo nele e eu vou explicar de uma forma muito simples, leve, que é o que ele consegue receber. Mas a gente
tenho dificuldade de olhar para a mãozinha no dia a dia. E eu falava ontem com o Marcelo, a gente falava sobre obediência, né, com as crianças, porque os dois juntos nas férias, eles realmente, por serem irmãos, têm momentos de amor e uns momentos onde eles brigam. E quando eu falei de obediência, alguma coisa assim com o Matias, e aí ele respondeu, igual aquela situação X, e não tinha nada a ver. E aí eu falei pro Marcelo, olha que engraçado, ele não sabe o que é a palavra obediência. Então não adianta, em nenhum momento, em nenhum discurso, a gente falar, Matias, você precisa ser mais obediente, porque ele não sabe o que é. Porque nós precisamos ensinar e explicar do jeito que ele possa entender, com a idade que ele tem. Então, com certeza na nossa vida existem perspectivas que estão erradas. E às vezes a gente não tá tendo resultado com o namorado, com o marido, no trabalho com o chefe, porque a perspectiva tá errada. É como se a gente estivesse falando ali uma linguagem difícil para uma criança de 4 anos. E a gente não tá conseguindo transmitir o que a gente gostaria, porque a gente não tá conseguindo enxergar o que ela realmente é. Então, enxergar o que as pessoas realmente são e em que momento elas estão, para que a gente possa de verdade fazer alguma intervenção, fazer algum comentário que vai ser útil, e não que vai gerar dúvida, que vai gerar medo, como acontece muitas vezes na comunicação entre pais e filhos, onde muita coisa é conseguida pelo medo, pela ameaça. Isso não é, a gente sabe que não vale a pena, não é legal. Nós estamos construindo um legado que é nosso também para o futuro. Que essas pessoas que nós estamos criando, nossos filhos, a gente vai olhar buscando ter orgulho do que a gente criou, porque seja o que for, muito de nós vai ter ali neles. E a gente vai ter que olhar e encarar ali lá na frente, né? O resultado vem, né? Quando você não segue a receita do bolo, normalmente o bolo não sai. Eu já fiz muito isso. Eu queria mudar a receita de um bolo super calórico. Eu transformava na minha cabeça ali os ingredientes saudáveis. Não dá. Você tem que pegar uma receita de bolo saudável. E aí você faz ela certinha, dá certo. Mas mudar ali a receita e achar que no final você vai ter um bolo perfeito é ilusão. E a mesma coisa nos relacionamentos. Seja com filhos, sejam outros relacionamentos que nós estamos tendo. A gente já sabe o resultado, se esse cuidado não está sendo usado em prática. A gente já sabe o resultado final. A gente às vezes quer se iludir de que teremos bons resultados, sem toda essa dedicação de seguir ali a receita. Então mude sua perspectiva se hoje algo te incomoda, porque provavelmente tudo pode mudar. Como uma irritação com as crianças muda na mesma hora quando a gente pega a mãozinha delas na mão. É a vontade que a gente tem só de abraçar, de dizer que a gente ama e que tá tudo bem. E às vezes é isso que tá faltando, a gente ter essa perspectiva para outras questões da nossa vida, que vão se tornar mais leves, mais fáceis de resolver, apenas com essa mudança de perspectiva. Eu não sei como você vai mudar a perspectiva em relação a pessoas que você convive, mas assim como esse conselho da mãozinha, talvez você encontre uma forma de aplicar isso na sua vida e depois volta aqui para me contar, para compartilhar. Porque às vezes aquilo que a gente aprende, né, como uma experiência que bem sucedida de mudar essa perspectiva, pode ser útil para outras pessoas também. Façam um excelente dia.